Capítulo 46. Ponto Vermelho. Autor: Mingyu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Meg riu quando ela olhou para Zhao Hai. Ela realmente não achava que o personagem dessa pessoa se tornaria tão bom. Antes, Adam era selvagem e extrovertido, à beira de ser um idiota. Mas agora, Zhao Hai era introvertido, calmo e muito atencioso. Ela preferia Zhao Hai. Vendo como Meg não estava falando, Zhao Hai ficou nervoso, sem saber o que fazer. Que tal você se sentar, enquanto eu verifico a situação do lado de fora apenas no caso? Ele puxou o monitor e olhou para o castelo. No mapa tridimensional, não havia pontos verdes, como na última vez que ele checou. Zhao Hai suspirou. Ele estava se preparando para esperar mais 2 dias. Em 2 dias, se os pontos verdes não reaparecerem, ele enviaria Merine para verificar se as bestas tóxicas realmente saíram. Meg estava ao lado de Zhao Hai, também olhando para a tela. Mas ela não sabia como operá-lo. Parecia que Zhao Hai era o único que poderia fazer qualquer coisa neste espaço. Por exemplo, Blochiad tentou pegar as pequenas Paibaldi, mas foi como se estivessem pregados no chão. Mesmo com sua força, ele não conseguia movê-las. Meg entendeu que os pontos verdes representavam as bestas tóxicas. Desde que eles estavam preocupados, eles mantiveram-se atualizados com a situação do lado de fora, então ela sabia que não havia bestas tóxicas na tela da última vez que Zhao Hai checou. Quando Merine quis sair e ver, Zhao Hai a parou. Merine não se opôs à sua decisão, sabendo que estava preocupado. Mas vendo que não havia mais pontos verdes, Meg disse com urgência: "Jovem mestre, não há mais bestas tóxicas lá fora, deixe-me sair e ver. Com a minha velocidade, não haverá perigo." Zhao Hai sacudiu a cabeça: "Agora não é a hora." Aquelas bestas tóxicas poderiam ter desaparecido, mas elas ainda poderiam estar lá além do fosso. E se houvesse veneno em todo o castelo? Se nós corrermos para lá, poderemos encontrar algum problema. Vamos ficar no espaço por mais 1 ou 2 dias, apenas para algum seguro adicional. Embora Meg não concordasse com o que Zhao Hai disse, ela ainda assentiu, mas de repente percebeu algo na tela. "Jovem mestre, o que é esse ponto vermelho?" A atenção de Zhao Hai não estava na tela, então ele não notou o ponto vermelho até que Meg o apontasse. Ele se virou e olhou. Realmente havia um ponto vermelho na tela. E estava se movendo rápido. O ponto vermelho estava se movendo rapidamente pelas salas principais do castelo. Zhao Hai ficou surpreso porque nunca tinha visto isso antes. Ele imediatamente tentou pressionar o ponto vermelho na tela, mas estava se movendo com uma velocidade tão rápida que não conseguiu acertar. A única coisa que ele podia fazer era convocar a sala de estar e esperar silenciosamente que o ponto vermelho parasse ali. Meg estava olhando para a tela, mas ocasionalmente seus olhos se moviam rapidamente para o canto superior esquerdo, onde havia um mapa tridimensional de tamanho reduzido do castelo. Ela foi capaz de ver o movimento do ponto vermelho enquanto explorava os quartos. Logo o ponto vermelho descia do 3º andar e agora se dirigia para a sala de estar. Zhao Hai e Meg concentraram-se na sala de estar e logo o ponto vermelho parou lá. De repente, uma sombra brilhou na tela, e um homem apareceu na sala. Zhao Hai e Meg gritaram de alegria ao ver o homem. Era Green. Vendo Green, Meg agarrou o ombro de Zhao Hai. "Jovem mestre, é o vovô. Vovô voltou. Ele está procurando por nós." Zhao Hai assentiu. Com um pensamento, um buraco enevoado apareceu de repente na frente de Green, seguido pela voz de Zhao Hai: "Vovô Green, entre." Green sentiu-se ansioso. Ele estava de volta às Terras Negras nos últimos 2 dias. Quando Green deixou as Terras Negras pela primeira vez, ele foi para o Ducado de Purcell, que era uma subsidiária do Principado Imperial Aksu. Este ducado foi governado por Evan Purcell. Devido ao fato de que as Terras Negras estava localizado atrás dele, não haveria nenhuma ameaça nessa direção, de modo que o ducado foi capaz de crescer e se tornar uma das regiões econômicas mais desenvolvidas do Império Aksu, tornando o Duque Evan muito poderoso. Vale a pena mencionar que a família Purcell e a família Buda tinham um relacionamento muito secreto. A filha favorita de Evan, Rui Purcell, que era a futura duquesa, deveria se casar com Adam Buda. Normalmente, Rui seria a noiva de Ada,
mas agora ela era a noiva de Zhao Hai. Mas qualquer um no continente com um olho perspicaz poderia dizer de relance que era impossível para a família Purcell reconhecer esse casamento. Isso porque todos sabiam que não havia amor ou amizade entre nobres. O casamento de Ada e Rui era apenas para fins políticos. Então, quando a família Buda estava com problemas, a família Purcell não os ajudou e em vez disso, escolheu seletivamente esquecer a família Buda. Mesmo quando a família Buda teve que atravessar o ducado de Purcell para chegar às Terras Negras para o seu exílio, a família Purcell não se apresentou para enfrentá-los, acrescentando insulto à injúria. Ainda assim, Green reconheceu que a família Purcell realmente administrava bem seu território, e foi justamente por isso que conseguiu se tornar um ducado. Por causa do território bem desenvolvido, até mesmo os padrões de vida dos cidadãos comuns eram relativamente altos. Seria fácil vender alguns rabanetes mágicos aqui. Depois que Green entrou no ducado, encontrou um grande fornecedor de vegetal e conversou com ele sobre o preço dos rabanetes. 80.000 cat de rabanetes eram muito, mas seria impossível que isso impactasse o mercado de rabanetes do Império, mesmo que o Império fosse apenas um pequeno principado. Mas não foi tão simples quanto Zhao Hai pensou ter apenas 80.000 cat de rabanetes. Se Zhao Hai quisesse, ele poderia cultivar 3 lotes de rabanetes por dia, somando 24.000 cat de rabanetes. 24.000 cat de rabanetes por dia. Que tipo de conceito foi esse? Haveria até pessoas suficientes no Império Aksu para comer todos esses rabanetes. Mas Green não sabia disso sobre a fazenda espacial de Zhao Hai. A única coisa que ele podia fazer era falar sobre a qualidade do rabanete. Porque desta vez ele não estava apenas procurando por qualquer vendedor de vegetais mágicos, mas um negócio que era bem conhecido em metade do continente, a Companhia Mark, especializada em comodidades, com vegetais mágicos como seu principal negócio. Embora eles não parecessem extravagantes, geralmente até os nobres tinham medo de ofendê-los. Os rabanetes produzidos no continente não eram tão bons quanto o rabanete mágico. Rabanetes comuns tinham um gosto amargo. Mas os rabanetes mágicos produzidos no espaço eram longos, retos e gordos. Além disso, eles eram crocantes com um sabor doce. Em suma, eles serão muito populares. Por causa da qualidade do rabanete mágico, a Companhia Mark comprou-as a 8 vezes o preço de mercado, tendo decidido um lote com 1.000 por mês. Mas este foi apenas o número inicial. Se os rabanetes vendessem bem, eles comprariam mais. Enquanto conduzia os negócios no Ducado de Purcell, Green ouviu alguns mercenários falando sobre um surto de bestas tóxicas do pântano do cadáver apodrecido. Esta notícia fez seu coração afundar, então Green imediatamente correu de volta para as Terras Negras. No entanto, ele não conseguiu chegar ao castelo. Havia muitas bestas tóxicas e criaturas mortas-vivas. Green não teve escolha a não ser esperar na borda externa das Terras Negras por 2 dias. Ele estava tão ansioso que parecia que formigas de fogo estavam se arrastando por todo o corpo. Como poderia Green saber que haveria um surto de bestas tóxicas e criaturas mortas-vivas do pântano do cadáver apodrecido? Ele originalmente vivia na capital imperial de Aksu, onde as atividades das Terras Negras não eram bem compreendidas. Eles sabiam que era um lugar de morte e que ninguém ia lá, mas a informação era vaga. Havia apenas rumores de que haveria um surto de bestas tóxicas a cada 1 ou 2 décadas, e a última vez que houve um surto ocorreu há 2 anos. Embora fossem apenas rumores, todos no continente concordaram que os surtos vieram em um ritmo constante. Foi por causa disso que Green não gastou tanto nas defesas do castelo. Então, quando ele ouviu sobre a eclosão de bestas tóxicas, foi como ser atingido por um martelo. Ele estava com medo de que Zhao Hai se machucasse. Se algo acontecesse com ele, então a família Buda estaria acabada. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.